a escuta e o acolhimento, para ouvir o que vocês têm a nos dizer também, né, a respeito dessas questões, que a gente possa trocar, não é? O que de fato podemos fazer dentro da nossa área da fonoaudiologia na educação, abrangendo esse tema tão interessante, quantas infâncias existem dentro de uma escola, né? Então, eu passo agora, agradeço demais a todas que estão aqui. Eu, para variar, não estou, preciso olhar aqui para ver quantas pessoas já temos no chat, enfim, daqui 13 pessoas. Então, depois vou dar uma olhadinha. Ia pedir, acho que é interessante se as pessoas puderem no chat colocar de onde são, né? Ou aonde desenvolvem sua atuação profissional, acho que seria bacana. Acredito que, por enquanto, tem uns meninas, então, que a gente possa estar conversando um pouco mais aqui nesta nossa reunião, né? Então, eu passo a palavra para a Elô, que é a presidente da Comissão de Educação e conselheira, deixando claro só mais uma questão, né? Que estamos aqui, então, na escuta e no acolhimento e procurando trazer cada vez mais o fonoaudiólogo para o conselho, que o conselho somos nós, todos os fonoaudiólogos, certo? Então, sintam-se de novo muito à vontade aqui para falar sobre essas questões. Um grande abraço a todas. Elô, muito obrigada, Verinha. A ideia realmente é isso, né? Foi essa primeira roda de conversa, diferente das anteriores, que nós já fizemos, né, o ano passado, ou mesmo antes dessa pandemia, em que a gente pôde fazer rodas de conversa presencialmente, né, em que a gente fez os nossos eventos. Tem gente aqui que já participou conosco. E dessa vez a gente quis marcar, então, sem ser pelo YouTube, sem ser só pelo chat a nossa interação. A gente fez a chamada, inclusive, que hoje somos todos os fonoaudiólogos que querem, todos nós que estamos aqui, somos protagonistas. A gente se inclui nisso também, porque a gente está nessa conversa, somos todos fonoaudiólogos participando de atividades ligadas à educação. E é isso que a gente quer conversar, né? Dentro do conselho, o que é possível, o que a gente pode fazer. Tanto que uma das perguntas é que escola nós queremos, que escola nós temos, que escola podemos ter, né? Isso é uma coisa para a gente conversar hoje aqui. E eu vou, durante essa semana, então a semana passada, como já disse a Verinha, a gente começou com a live do Jason para provocar as perguntas. Também tivemos várias interações das pessoas que participaram ali online para falar, perguntar coisas a respeito do que ele estava apresentando já, né, a partir dessa temática, quantas infâncias cabem na escola, e que é uma campanha que a gente lançou aproveitando o dia, hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. Aí a gente aproveitou para começar marcando uma semana da educação, lançando esta campanha do Crefono 2 para este ano, em relação à fonoaudiologia na educação. Então, a gente pretende, inclusive, que tenhamos mais eventos, mais conversas a respeito disso. Por isso que somos todos protagonistas. Eu pensei que eu estou falando um monte e a gente já vai seguir, vou ficar quietinho um pouco daqui a pouco. Eu agradeço já aqui para a Cibele, que está ali. Faz um oizinho aí, Cibele, para quem não conhece ela, é a nossa assessora de comissões. Ela, então, diferente de nós, conselheiras, e ela já está no conselho há vários anos, acompanha todo mundo e é uma pessoa que dá muito suporte para todas as nossas atividades, inclusive ela que preparou para a gente aqui uma pequena apresentação, recolhendo as perguntas que rodaram aí pelo Instagram nessa semana, logo depois da live.
né? Então, a gente teve esses dias que a gente colocou algumas perguntas para provocar e chamar o público e ver o que o pessoal estava respondendo e para a gente já ir, já fomentar essa nossa conversa de hoje com essas perguntas. Então, já agradeço o pessoal da divulgação que colocou ali no ar, que fez a divulgação em si. A gente precisa disso, né? É uma máquina que funciona e todas as engrenagens precisam estar bem alinhadas para que ela funcione direitinho, né? Sempre que um dente quebra, tudo para de funcionar como deveria, né? A máquina dá umas engripadas, mas a gente tem tentado o máximo aí que todas as engrenagens funcionem muito bem. Então, eu acho que eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente ver essas perguntas e enfim, abrindo aqui o microfone para quem quiser comentar, falar, para a gente chegar no final de hoje com algumas ideias melhores sobre essas infâncias na escola e sobre essa escola que gostaríamos de ter e o nosso trabalho como fonoaudiólogos na educação. Nossa, eu tinha pensado uma outra coisa, no meio do caminho eu lembro aqui. Assim, eu queria dizer que as comissões, a gente começou pela Comissão de de Saúde do CREFONO, abrindo a participação de um fonoaudiólogo na reunião. A Comissão de Educação não conseguiu fazer isso para um fonoaudiólogo, porque os nossos horários de reunião têm sido um pouco variáveis, vamos dizer assim. A gente tem tentado adequar aí os ritmos de todos nós. Então, hoje a gente fez também dessa maneira aberta como uma parte das nossas reuniões. Isso é uma coisa importante para vocês saberem. As reuniões que a gente faz no conselho são para discutir mesmo as nossas ações, o que a gente tem visto, o que a gente pode fazer como fonoaudiólogos. Então, essa atividade de hoje, ela também faz parte das nossas atribuições como conselheiras da Comissão de Educação dentro do Conselho. Um convite mesmo para todas vocês que estão nos escutando e que ainda não são conselheiras, para as que já foram e quiserem ser também, né? E para saber isso reforçando o que a Verinha falou, que é isso, o Conselho somos todos, né? Bom, vou passar rapidamente as perguntas, só para vocês terem uma ideia de como foram as respostas. E aí já. Bom, então, vocês têm que só me dar um toque, porque eu não estou vendo ninguém agora, só vejo a minha tela. Tudo certo? Está aparecendo aí para vocês? Tá sim, Elu. Está Obrigada, Verinha. Sim. Então, é lá, só uma retomada do que a gente já viu. Quem não viu a live com o Jason, está lá, disponível no YouTube, pode procurar e assistir novamente, mesmo depois de hoje da nossa conversa, e continuar mandando mensagens que a gente tenta responder sempre na medida do possível, né? E aí as nossas perguntas desta semana. Então, quantas infâncias cabem em uma escola? Houve aumento de encaminhamentos das escolas para avaliação fonoaudiológica na pandemia? 52% das pessoas que responderam disseram que sim e 48% não. O que será que isso significa? Essa é uma coisa para a gente refletir. Que encaminhamentos foram esses? A diferença não foi muito significativa, mas a gente houve um aumento e a gente pode conversar. Que aumento foi esse? Que avaliação fonoaudiológica foi demandada pelas escolas? A pergunta sobre se a gente utiliza protocolos padronizados nessas avaliações, 61% disseram que sim. O que será que significam esses protocolos padronizados utilizados? Essa é outra questão, né? Em que contexto que eles são utilizados, né? E o que nos surpreendeu, não sei se é vocês, mas acho que essa pode render uma boa conversa hoje, é se você acha que a escuta na singularidade,
singularidades nas escolas. 96% das pessoas disseram que não há essa escuta das singularidades nas escolas. E a gente fez 2 perguntas abertas. A primeira, se diferença não é transtorno, como que o fonoaudiólogo pode trabalhar essa ideia? O que isso significa? Era para colocar Então, as respostas foram: significa, o fonoaudiólogo pode trabalhar com essa ideia a partir do acolhimento, do respeito às diferenças, com orientação à família e profissionais, e trazendo a aplicabilidade dessa diferença no contexto escolar. Diferença não é transtorno. Acho que vale outra questão importante para a gente conversar hoje, ainda mais nós, como profissionais da linguagem. Que significado essas palavras têm? Que relação elas têm? E o que é o tempo de aprendizagem? Apenas uma palavra: maturidade, respeito, tempo é individual, personalização, oportunidade, intervalo que uma criança leva para avançar, tempo singular que acolhe potencialidades. Então, a comissão somos Fabiana Costa, Heloísa Macedo, Jason Gomes, Kátia Botasso, Lúcia Mazzini, Sandra Caselato e Vera Teixeira. Alguns de nós aqui hoje, outros não puderam estar, mas participaram de toda essa elaboração e têm participado sempre conosco nas nossas conversas. Então, eu acho que eu falei aqui bastante, acho que a gente tem aí algumas perguntas importantes para a gente conversar, e eu fecho meu microfone para vocês abrirem o de vocês. Deixa eu só, então, vamos mostrar só quem é a comissão. Lúcia Mazzini, Fabiana Costa, Vera Regina Teixeira, Italiano Teixeira. Muito bem. E do conselho, então, também temos a Cibele, que eu já apresentei a vocês, e Lúcia Nishino, que está lá com o microfone e câmera desligada, não sei se está podendo. Está podendo. E a Lúcia é diretora tesoureira nesse momento, né? Vera, presidente, eu também estou como diretora secretária, então, só para vocês saberem um pouco. E a Lucinha e a Fabi podem falar também mais, se quiserem, das outras comissões que participam. E é isso. Nós acabamos nunca ficando numa comissão só. Essa é uma verdade, mas é muito bom. Então, vai lá. Quem quiser abrir o microfone e as câmeras, a gente pode se ver. Querem começar? Se ninguém falar, a gente também pode ir lá. Unidunite, você! Não, a primeira... Talvez a gente pudesse começar, não com exatamente as perguntas na ordem que a gente fez, mas eu acho que tem uma pergunta que pode ser bastante mobilizadora, né? Não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas eu fiquei um pouco incomodada com a escuta das singularidades e o que isso significa. Mas não sei se querem começar com alguma outra. Lucinha está lá olhando, pensando. Ou querem começar pela diferença, não é transtorno? Olha lá, vai lá, Suzana. Aqui qualquer gesto é significativo, né? Você faz assim, oi! É interessante a reunião está acontecendo agora, né? Porque hoje cedo eu tive reunião com o pessoal, junto com a Andrea, com o pessoal da Secretaria de Educação, com a equipe de formação. Nos foi dado uma incumbência bastante interessante da gente dar o suporte para as creches conveniadas. Então, só para deixar claro como é que funciona lá na cidade onde eu trabalho, que é Diadema, a gente tem a rede direta, são os professores que são contratados por concurso público para trabalhar nas creches que são de responsabilidade da prefeitura. Obviamente que essas creches elas não dão conta de toda a população, e num movimento muito parecido com o que acontece em outras cidades, se abre o contrato para fazer a prestação desse serviço,
a população através de creches e instituições que são conveniadas. Essas instituições, elas têm uma rotatividade muito grande de profissionais. A gente já tinha, 4 anos atrás, tido um contato com esses profissionais, e aí, quando nos propuseram teve uma troca de administração, né, propuseram para a gente fazer esse trabalho, a primeira coisa que a gente fez foi tentar entender um pouquinho o que esses professores, esses coordenadores, gostariam que a gente auxiliasse, né, então esse foi o primeiro movimento, a gente fez questões para eles, apresentou que seria um trabalho de fonoaudiologia educacional, e aí vieram várias questões deles, vieram coisas que lembraram o nosso fórum do ano passado, e além do diagnóstico, né, até a gente ficou surpreso, a imensa maioria dos professores quer entender, até para poder ter esse olhar de uma intervenção pedagógica mesmo, como que é o desenvolvimento. E isso nos agradou muito, de ver que eles estão preocupados com o desenvolvimento, né. E aí, uma outra pergunta era sobre quais as dificuldades que eles estão enfrentando nesse momento que eles acham que a gente poderia ajudar. E a imensa maioria fez uma observação bastante interessante sobre a dificuldade do ensino remoto, que são crianças de 0 a 3 anos. Como é que você lida no ensino remoto com essa faixa etária? Como que elas podem sensibilizar os pais a fazer essa questão de estimulação, porque elas percebem que o quanto a escola é um ambiente que traz esse alimento linguístico para essas crianças e como isso está truncado por conta de uma questão que a gente sabe o quanto essa pandemia ela fez com que as diferenças sociais, as diferenças de acesso às tecnologias, ela ficou escancarada. Lá na cidade onde eu trabalho desde 94 lá. Eu já vi situações de muita pobreza, de muita vulnerabilidade social. Quando eu comecei a trabalhar, isso era uma coisa bem forte, que foi diminuindo com esses programas sociais, diminuiu numa situação que você conseguia ver que as pessoas estavam tendo acesso, e hoje a gente vê que a situação está gravíssima, muito grave. Como é que você, não tendo o básico, você vai manter uma conexão de internet para fazer uma aula virtual, né? Então, as escolas foram dando um jeito de fazer os grupos de WhatsApp, até porque os planos de telefonia acabam dando essa situação, mas a gente percebe a angústia que elas têm, e isso acabou aparecendo, essa coisa que você falou, né, das questões dos tempos, professores perguntando como é que eu faço num berçário, que eu tenho criança de 1 ano até 2 anos de idade, para ter uma atividade que contemple todos. Aí isso para a gente já acendeu uma luzinha, acho que vai ser uma boa conversa com elas para a gente ter. Ou mesmo a questão de como é que eu faço para o pai, ele entender que quando eu faço uma pergunta, eu não estou querendo induzir que ele pense que o filho dele tem um problema. Não, eu quero entender melhor para poder ajudar melhor, né? Então, assim, apareceram coisas muito, muito, muito interessantes. E aí eu acho que vai ter até mais para frente a gente vai ter mais elementos até para contribuir. Só que, assim, nessa minha história, eu sempre estive dentro da Secretaria de Educação, ou na Educação Especial, ou agora a gente, na Secretaria mesmo, o que a gente sempre percebeu, e talvez isso seja até uma característica, de como que está sendo a formação dos pedagogos hoje, e isso eu acabei escrevendo lá na live, né, no nosso chat na live, como o pedagogo, ele se sente loteado pelas outras profissões, e ele tem a necessidade de ter alguma coisa que avalize as dificuldades que ele está tendo com aquela criança, para ele confirmar algumas coisas, sabe? Isso, nesses anos, a gente percebe muito fortemente. Eles veem a gente, eles querem que a gente faça diagnóstico, que a gente
diga como tem que fazer, e toda vez a gente tenta devolver nessa linha do, ah, ah, tudo bem, a gente concorda que você quer o diagnóstico, mas enquanto o diagnóstico não vem, o que a escola pode fazer? Porque mesmo com o diagnóstico, a escola vai ter que fazer alguma coisa, né? O que a escola pode fazer com esse sujeito que está aqui? E tem uma parte que é da escola, não é de ninguém mais. Então, o que vocês pensam que vocês podem contribuir para o desenvolvimento desse sujeito? E aí acho que pega muito esse desrespeito à singularidade, né, dos processos. E aí eu escutei de uma das pessoas, dos membros do setor de formação lá da prefeitura, uma frase bem interessante que eu acabei falando há cerca de um mês atrás, numa primeira reunião que a gente teve, elas querendo que a gente falasse um pouco sobre a questão das necessidades especiais e tal, e aí eu fiz uma observação, falei assim, eu acho que se a gente conversar com os professores sobre desenvolvimento, se a gente fizer uma conversa legal, profunda, sobre linguagem, sobre desenvolvimento, elas vão ter o olhar lapidado para ver o que elas têm na frente. Assim, a gente tem que mostrar para elas que elas têm que estar olhando para o processo. Eu falei isso, e essa pessoa da formação, na hora que ela foi conversar com as coordenadoras pedagógicas, ela propôs esse desafio para as coordenadoras. Falem para os seus professores olharem as crianças, como que elas estão, como que foi o processo que vocês perceberam. E ela falou assim, olha, eu vou ter coisas para falar para vocês na semana que vem, porque os conselhos de classe estão acontecendo agora, mas eu achei o desafio interessante. Então, eu acho que se a gente consegue fazer essa discussão, esse olhar mesmo de, olha, a tua criança, o que aconteceu? Tudo bem, a gente tem uma coisa que a gente espera, mas quais foram os ganhos que essa criança teve? O que a gente, com a nossa intervenção, conseguiu melhorar para essa criança, né? Então, essa coisa de olhar cada um mesmo na singularidade. E, às vezes, a gente não se dá conta de que uma fala já provocou uma mudança tão grande, né? E eu achei muito feliz a reunião ser hoje, eu ter tido essa reunião de manhã, falei assim, nossa, olha que coisa, conexão cósmica, né? Que tem uma coisa legal aqui acontecendo. Mas eu acho que essa questão mesmo do acesso às famílias, o contato, os professores eles estão ressentindo isso, sabe? Eles estão com ressentimento de não conseguir ter o mesmo tipo de atuação que eles tinham antes, e acho que isso está dando uma angústia tremenda, tremenda. Para eles está muito difícil. Eu vi que a Lúcia levantou a mão, né, Lúcia? Posso falar, Su? Já em cima das coisas que você foi falando, eu fico aqui. Posso? Alguém quer falar antes? Quer? Ninguém? Quer falar? Posso falar? Fui anotando aqui umas coisas em cima do que você estava falando, Su. Então, assim, não precisa ir para a parte mais vulnerável de Diadema para encontrar dificuldade no trabalho da aula remota. Que Zona Oeste, aqui em São Paulo, a gente está vendo que as aulas estão acontecendo em grupinhos de WhatsApp, né? Que a professora conversa com a representante da classe, e a representante da classe é que passa as lições para o resto da classe. É meio desesperador, eu tenho acompanhado algumas vezes, eu fico um pouquinho, porque é um desespero, o professor fica desesperado, os alunos ficam desesperados, é uma coisa meio desesperante. Mas eu fiquei pensando, hoje de manhã eu tive uma reunião na área lá da FO Brasilândia, dentro de um grupo que chama Gestão Autônoma da Medicação, o Grupo GAN, a Estratégia GAN, que trabalha dentro da saúde mental, a princípio, com aspectos da medicalização. Então, na linha da desmedicalização, né, na linha dos usuários de remédios, você está mudando para mim aqui na minha tela, então por isso que eu estou virando a cara assim, estou olhando para você.
os usuários de remédios psicotrópicos, eles estarem se apropriando do que é tomar esse remédio e não só aceitar a receita que o médico dá, mas entender como é que ele vai fazer uso disso. E aí tem todo um desenvolvimento que vai mostrando para esses usuários que eles não são uma doença, né? Que eles são uma pessoa que num determinado momento da vida está com algum sofrimento psíquico, e que esse sofrimento psíquico, ele pode ser trabalhado não só via remédio, às vezes até sem o remédio, né? Formando uma rede de apoio, entendendo o que está acontecendo e sendo escutado. Então, é aí que eu quero chegar, na coisa de ser escutado, que tem a ver com o que a gente estava falando ali, que até veio nas respostas, do ser acolhido. E aí, por que eu estou falando isso? Pensando quando os professores perguntam para você como sensibilizar os pais, né? Como perguntar as coisas para os pais. E aí me vem na cabeça o que a gente foi falando hoje, que é assim, um colega lá do trabalho falou assim, como que a gente vai dizer que um remédio é importante para alguém tomar, se ele chega em casa e ele tem uma avó que faz um chazinho para ele, né? Não é menosprezando o chazinho, ao contrário, é acolhendo o sentido desse chá na tradição da família. Então, eu acho que isso diz muito do que a gente pode fazer nessa sensibilização dos pais. Não é a gente que tem que sensibilizar os pais. Somos nós que temos de estar sensibilizados, sensíveis ao que esses pais têm a nos dizer, né? É assim que a gente vai começar a ter essa troca na hora em que eles se sentem escutados e acolhidos naquilo que eles têm a dizer. Então, quando a gente fala, quando você fala assim, os professores estão preocupados com o desenvolvimento das crianças, tem uma coisa que é legal, mas tem um lado meu que fica um pouco preocupada, sobe uma veiazinha assim, aqui começa a palpitar um pouco, de falar, puxa, mas isso para cair num checklist, num parâmetro, é um pulinho, né? Porque agora eu sei quais são os passos do desenvolvimento e eu vou olhar os meus alunos a partir disso. E aí você categorizar as crianças é um pulinho. Então, eu acho que é importante isso, sem dúvida. Mas com esse olhar e essa escuta sensível ao que é de cada família. Tem tradição de tomar chá na família? Eu vou acolher isso, não é só acolher, mas eu vou entender o significado dessa tradição, né? Tem a tradição de ler história ou não ler história? Como é que é essa coisa na casa? Eu acho que isso traz para a gente, traz para o professor ferramentas, muito mais, elementos, na verdade, né? Não são ferramentas, elementos, para que ele tenha ferramentas pedagógicas para trabalhar com os alunos. Eu acho que esse é sutil, é uma diferença sutil, mas que faz uma diferença enorme no olhar que esse professor vai ter dessa criança, que vai ser um olhar, dentro do que a gente entende do processo de medicalização, um olhar desmedicalizante, né? Era um pouco isso que eu estava pensando nesse momento. Posso? Na verdade, é esse pulo do gato que a gente quer fazer mesmo, porque assim, a gente já teve, há uns anos atrás, uma experiência excelente de fazer um resgate histórico com as famílias de surdos, porque a gente tinha um problemão com eles não se comunicavam com as crianças,
porque eles não achavam que eles tinham exatamente todos os elementos para fazer isso. Então, toda essa sensibilização, as crianças que a gente atendia eram usuários de Libras, e aí a gente teve uma formação que buscava fazer essa sensibilização mesmo para nós, de olhar a história de cada família, e a gente propôs isso. Primeiro, a gente tocou as famílias no seguinte sentido: quais eram as brincadeiras que você brincava quando você era criança? Quais eram as histórias que você ouvia quando você era criança? Você tem uma foto de você, criança? Me conta uma história. E a gente fez um livro com essas famílias, chamava Quando Eu Era Criança, e nós entramos na brincadeira também. Cada uma de nós trouxe a foto, resgatou a origem deles, então fez um mapa com as fotinhas de todos eles crianças, colocamos isso na mostra cultural da escola, e aí vinham os outros pais, tentavam adivinhar quem era quem, né, ninguém conseguiu adivinhar quem eu era, porque eu nasci loira, e aí ninguém conseguiu achar quem eu era. Tudo bem, mas foi super divertido isso, e isso é uma coisa que, como a gente teve uma experiência muito positiva, exatamente esse olhar para a tradição, esse olhar para a cultura, uma coisa muito boa em Diadema. Diadema tem os centros culturais, tem uma tradição de você ter a valorização, cada região lá tem um centro cultural que tem uma cara. Você tem a Casa do Hip Hop, que na região onde tem a Casa do Hip Hop, o hip hop é muito forte. Você tem a Casa de Cultura, que tem todo um trabalho com literatura de cordel, porque naquela região a literatura de cordel é muito forte. Então, você tem isso muito forte lá. Só que eu acho que faz algum tempo que isso meio que se perdeu. É uma das coisas que a gente está bem assim, é uma cartinha que está na manga. A gente vai realmente, a gente está com essa ideia, e até a ideia é realmente trazer muito professor que mora na região onde dá aula. Muito. Então, a gente também trazer esse olhar para a vizinhança deles, né? Então, olha um pouquinho para o teu redor, vê como é que é isso. Nesse olhar mesmo, de você ter esse olhar mais carinhoso, mais sensível, né? Valorizar essas pequenas coisas. A gente também está com essa pulguinha atrás da orelha, né? De vamos aproveitar, vamos mostrar que tem um outro jeito de fazer o que elas estão querendo fazer. Mas, assim, também nos deixou... É uma história bem interessante, sabe, Lúcia? Que, assim, lá, até pode parecer pouco, mas as pessoas sempre olharam para a gente com um olhar de, nossa, o pessoal vai vir falar de surdo, da nossa história. Ah, não, elas vão falar de deficiência, sabe? E aí as pessoas pensarem um pouquinho diferente, a gente já considera que é um avanço. Então, agora a gente vai conseguir também fazer um passinho um pouquinho diferente nessa linha, mas esse é um tema que é muito caro para a gente, no sentido de que a singularidade, essa coisa da tradição, essa coisa da cultura. No passado inteiro, a gente fez uma proposta para os pais no portal da educação, as atividades remotas, de tentar resgatar com eles músicas infantis, brincadeiras infantis. Como é que eles podiam fazer isso, né? A gente fazia entre a gente, vocês lembram de alguma? E aí a gente tentava colocar e convidava os pais a pensarem, você lembra de alguma coisa parecida com isso? Assim, a gente quer trazer os professores para essa brincadeira também, né? Então, fazer com eles, para eles reproduzirem isso, esse olhar com as famílias que eles estão recebendo. Porque isso não é uma brincadeira só, isso é uma metodologia de trabalho, né? A ideia de você trabalhar na horizontalidade da relação, então, os interlocutores dessa situação que está sendo criada estarem numa condição de horizontalidade é fundamental. Enquanto a gente se colocar com o saber do especialista que está indo lá explicar uma coisa para eles, não vai dar certo, a gente não vai atingir nada, né?
Então, isso é metodologia de trabalho. Eu acho que a gente precisa cada vez ter mais clareza de que isso é um trabalho, é uma forma de trabalhar, e que tem uma resolutilidade enorme, né? É muito legal de ver, muito legal. E muito legal, você é super sensível, vocês fazem um trabalho maravilhoso lá em Diadema. Maravilhoso. Então, eu ia mesmo nessa linha do que a Lucinha está falando, pensando e, né, ouvindo o que você está contando, Suzana, que é quando você fala o agente, e foi falando do envolvimento e de como foi resgatando as histórias para criar possibilidades, e é isso muito bacana, né, de pensar que a Lucinha tinha falado antes. A gente, nessa conversa, fornece elementos, mas quem vai elaborar as estratégias pedagógicas são os professores. Mas no agente é o coletivo, né? Então, quando você contou das histórias que foram resgatando, e vocês também participaram, eu imagino que tenha sido realmente um trabalho em colaboração, não foi um trabalho desse desnível, fonoaudiólogo tem o saber e o professor não, o fonoaudiólogo manda e o professor faz, que é o grande problema, né? De achar que a gente pode saber mais. A gente tem um saber, o professor tem outro saber, são saberes que vão se constituindo, inclusive, nesse campo da mesma... A gente tem o mesmo objeto, né? Entre aspas, assim, objeto nesse sentido, né? Me entendam bem. Que é o trabalho com a educação. Que é o desenvolvimento das crianças, que é a possibilidade desses olhares, né? E é justamente esse o nosso objetivo dessa conversa, quando a gente fala e dessas reflexões de quantas infâncias cabem na escola, é isso, né? É a gente ir por esse caminho, desses olhares e dessas possibilidades de fazeres que são coletivos, de entendendo o nosso papel como fonoaudiólogos na educação. Que não é exatamente isso que quando você começou a dar o exemplo do diagnóstico, que a escola tem essa expectativa. Cabe a nós podermos mudar esse olhar para nós mesmos, né, para o nosso papel. É isso que a gente também quer. Até porque o fono educacional, o fono que está na escola, não está lá para fazer diagnóstico. Quem faz o diagnóstico é a saúde, vamos dizer. Então, vai para a saúde. E aí a gente quer pensar de um outro jeito. A gente quer acolher as diferenças na escola, né? Enfim, vamos lá, seguindo. Estamos aqui provocando. Mais histórias. Vamos crescer nisso, do que a gente pode falar desse nosso Posso só papel. fazer Vai lá, uma complementação? É que eu vi que a Mirielle também quer falar, mas é só uma complementação disso que eu estava falando. Esse trabalho que a gente fez, eu acho que eu cheguei a comentar no nosso fórum. Eu tinha uma mãe, que ela era de Minas, e nessa questão da história, nossa, eu lembro que a história dela foi imensa, talvez a maior história, e ela contava de uma fruta do Cerrado, da região onde ela morava, chamada abil. Vocês já ouviram falar dessa fruta? Eu não conhecia, e eu fiquei assim, falei assim, nossa, Márcia, não conheço. Esse menino saiu da escola, foi para uma outra escola, voltou, aí chego a trabalhar, a secretária da escola vira e fala, a Márcia deixou uma coisa para você. Eu virei para ela e falei assim, não acredito que é a Bill. Aí ela falou assim, nossa, como que você adivinhou? Eu achei uma conexão fantástica, porque assim, nem ela esqueceu do nosso envolvimento, muito menos eu esqueci da história que ela me contou, né? E é nesse sentido mesmo da gente ter feito parte, né? Todo mundo naquele mesmo movimento. Uhum. Então, assim, isso foi muito significativo e eu me senti honradíssima dela ter ido para Minas e ter trazido para eu experimentar, né? Eu me senti muito especial mesmo. E eu acho que é exatamente isso que a gente quer resgatar nesse trabalho que a gente está se propondo a fazer, porque é maravilhoso e dá certo. Dá certo nesse sentido de você fazer a sensibilização, de você mudar o olhar, de você atingir exatamente a pessoa naquilo que é necessário, né? Sim, isso mesmo, muito legal.
Fala, Mary Ellen. É mais acho que um complemento, né, do que vocês estão trazendo, né, que a Suzana falou, a Lúcia, que é essa questão da escuta, né, então, a minha dissertação do mestrado foi para investigar sobre a possibilidade e a impossibilidade da escuta no contexto educacional. E aí, quando vocês trazem essa questão da experiência, né, essa questão desse olhar, do acolher, da sensibilidade, né, tudo isso se complementa nisso que a gente chama de escuta, que é muito maior do que apenas o ouvir, né, relacionado à questão auditiva, né? Porque para escutar envolve isso, envolve gentileza, respeito, presença, tempo, né? E aí, quando eu me coloquei nesse espaço escolar, eu já trabalhava na escola como fonoaudióloga educacional, mas quando eu me inseri nesse lugar de pesquisadora, né, a partir desse outro lugar, então participar de um HTPC, né, desse encontro coletivo dos professores, para olhar para esse diálogo, para essa escuta, e assim, sendo bem sincera, a primeira assim, hipótese que eu fiz foi meio que um julgamento, sabe, dos professores não escutarem, de não olharem para essa singularidade, né, como assim? E quando eu me inseri nesse espaço, eu vi que não tem quem escuta também os professores, né? Então, Suzana, quando você traz isso, assim, isso que vocês estão propondo é abrir uma brecha, um espaço de escuta, né? Para que essa experiência seja do professor, e que a partir do momento que ele se aproprie dela, né? Aí eu acho que a escuta ela vai reverberando até a gente alcançar nas crianças, nas famílias, porque o professor, eu percebo isso, é um discurso meio que não sei se é essa palavra homogêneo, mas que é bastante comum, né, no professor, de o que é que eu faço, né, ele parece que essa reflexão, esse tempo de pausa, de escuta, de acolhimento, é meio que às vezes como um perder tempo, né, algo que está tão automatizado no contexto escolar, e a gente fazer esse rompimento e oferecer esse espaço é muito significativo, assim, a gente tem experiências muito bonitas, assim, em Batatais, de efeitos muito significativos na nossa prática por essa via, esse espaço da escuta. Então, que legal você compartilhar isso, assim, ficou feliz. Muito bom também ouvir isso, Mary Ellen. E essa é uma coisa super importante que você colocou, que a gente também tem conversado na comissão e tem conversado nos nossos encontros, que não é que quando a gente fala da escola, a gente está falando só da criança, né? Hoje está falando de todos que estão ali naquele espaço. Então, você trouxe agora mais um elemento fundamental, que é a escuta desses professores também, esse acolhimento para eles, é isso, né? Também, aí a gente tem várias coisas que estão juntas que a gente precisa olhar. Eu vi um monte de mão levantada, deixa eu ficar quietinho. Nem sei quem foi primeiro que levantou, não sei se a Lucinha continua com a mão levantada ou levantou de novo. Eu sei que a Fabi levantou e a Lícia levantou. Lícia, você... Posso só fazer uma sugestão? A Valéria também. A Valéria também levantou a mão. Só fazer a Valéria, eu não vi da Valéria, eu vi da Verinha. A Verinha está falando agora e tem a Lícia. Fala, Verinha. Não, é só uma sugestão que a Mary Ellen colocasse no chat o nome da sua dissertação, se alguém se interessar, não é? Para poder consultar, né? Acho que é bacana. Perfeito, Verinha. Se tiver também algum relato desse trabalho desenvolvido aí, né? Eu acho que também, se puder colocar aqui, seria bem legal para que a gente possa circular essas ideias, né? Perfeito, Verinha. Você me deu uma ideia aqui, então, como presidente da comissão, e aí, como isso faz parte das nossas reuniões, eu já vou lançar aqui para todos vocês que estão hoje fazendo parte disso, e a Cibele está registrando, que a gente possa criar uma curadoria resultante dessas nossas conversas, a partir desses trabalhos de quem participa, a gente possa criar um espaço de curadoria, quem sabe, que é resultante dessas nossas conversas. A gente está tentando publicar, vamos ver se a gente vai ter pernas para publicar os nossos eventos da educação dessa gestão, e aí a gente pode incluir isso também como parte. Então, por favor, realmente compartilhe conosco esses. Então, vamos lá, acho que é a Nayara. Lícia agora, Lícia, acho que é você que tinha levantado a mão primeiro. Vamos lá, abre aí. Ah, sim. Boa noite. Só para complementar, eu trabalho com a Mary, tá? A gente é fonoaudióloga, eu não fiz o mestrado como ela fez, mas a gente é fonoaudióloga lá na rede de Batatais, né?
E estamos aí, né, há alguns anos trilhando esse caminho da fonoaudiologia educacional, né? Passamos por muitas fases e, assim, pensando em algumas palavras, né, que me surgiram aqui nessa nossa conversa, nós estamos falando de singularidade, mas veio uma palavra que veio antes no contexto educacional, que é a questão do protagonismo, né? E aí se falava muito, o aluno tem que ser protagonista, ainda fala, né? O aluno tem que ser protagonista, né? E agora tem que olhar a singularidade, né, de cada aluno e tudo, e, olhar para isso, né? Só que é muito difícil, né? O que a Mary comentou e a gente percebe enquanto equipe, né, é que o professor também não sabe se colocar como protagonista, às vezes ele não consegue, né? Tem muitos que quando começam a fazer um trabalho diferenciado, ele é julgado pelos colegas, né? Então a gente tem que dar esse espaço de escuta, né, e proporcionar ao professor o protagonismo também, e de perceber no próprio grupo deles, né, que eles são amigos, trabalham muito tempo juntos, as singularidades, né, e ter esse respeito, né? Eu acho, primeiro, enquanto pessoas, né, enquanto profissionais dentro de uma escola, e fica mais fácil de depois a gente conseguir mudar esse olhar deles para as crianças, né? Então, assim, a gente está percebendo esse movimento agora, né? Que esse trabalho com os professores, ele realmente tem que ser muito intenso, né? E a gente encontra aqueles assim, eu não sei fazer, faz para mim, pelo amor de Deus, vem aqui na minha sala, faz para mim. Passa as atividades, né? Tem aqueles que ficam assim, né? Acho que a gente vai ter a resposta, porque a gente não tem, né? Então, eles ficam muito, assim, sedentos, né? E pedindo, né, para a gente fazer. E tem também aqueles que, por vários motivos, né? Eles escutam o que a gente fala e vai lá e continua fazendo do mesmo jeito, né? Então, são muitos perfis aí de singularidade que a gente também, enquanto fonoaudiólogo educacional, tem que respeitar, tem que aprender a olhar, né? E para a gente conseguir chegar na criança, né? Quando eu me formei, faz 21 anos, né, já faz um tempinho, quando eu entrei na escola, eu achava que o foco era a criança, né? E agora, depois de muito tempo de trabalho, claro que a criança continua, né? Mas é o todo, né? É as professoras, é a família, é a coordenação, é o pessoal que cuida das crianças na hora do recreio, né? Então, é muito mais do que só esse diagnóstico que eles pedem tanto aí, né? É isso. Fala, Lícia, Fabi. só vou responder para a Lícia uma coisa. O foco é a comunidade escolar, né? No fim da conta. Não é para juntar tudo que você está falando, o foco é a comunidade escolar, né? É o que está ali dentro e é o entorno também. Muito legal isso que você falou. Vai, Fabi, desculpa. Estou aqui me coçando, me segurando horrores para dar, me segurando aqui para falar, porque eu falo bastante, né, gente? Vocês me conhecem, mas acho que só para fazer algumas reflexões mesmo, né? É gostoso poder ter esse espaço de acolhimento e de escuta, né? Porque é o que a gente está fazendo aqui, né? É a gente poder ter esse espaço de compartilhar as experiências, de compartilhar as possibilidades, né, os diferentes olhares. Então, eu entendo esse espaço nosso aqui como um espaço de acolhimento e um espaço de escuta também, né, de construção coletiva. Eu costumo bater sempre numa tecla, né, de pensar que nós não conseguimos atuar em nenhuma área se a gente não pensar no envolvimento coletivo, né, e dos diferentes atores. Não tem como, né, a gente pensando no cenário da educação hoje, a gente não vai conseguir fazer ações individuais nunca, né, então acho que é a gente poder olhar para essa questão da coletividade e da força que ela tem, né,
E aí, acho que tem algumas coisas, né, que a gente foi conversando aqui, que eu acho que é para a gente pensar, né, como é que a gente contempla, quando a gente fala de singularidade, né, como é que a gente contempla todos esses atores, né, qual o caminho para pensar estratégias, elaborar estratégias, ou, enfim, e aí eu me lembrei da primeira reunião, quando começou a pandemia, que eu fui para a DRE do Butantan, e eu lembro que a ideia era a gente pensar nas atividades remotas, né, e aí fui convidada a participar, e a gente foi uma reunião de 3 horas, onde eles me convidaram para construir alguma coisa. Eu fiquei 3 horas sem falar absolutamente nada, assim, ouvindo, né, não só por ouvir, né, mas por demandas que apareciam lá, que eram muito significativas, né, que traziam muitas respostas, mas que às vezes precisavam aí de um espaço para circular. E às vezes eu vou pensando que o acolhimento e a escuta é fazer mesmo a palavra circular, sabe? Porque às vezes a gente não tem de pronto, né, algo que a gente possa ofertar. Mas quando a gente pensa no coletivo e essa palavra circula, ela reverbera, né? E aí as coisas começam talvez a entrar em algum lugar, né? Os sofrimentos se encontram, as angústias se encontram, os amparos se encontram, perspectivas novas se encontram. Então, acho que o espaço de escuta é o espaço onde a palavra circula mesmo, né? Às vezes, muito mais do que aquilo que a gente oferta, enquanto possibilidade, aí é o que a gente oferta enquanto possibilidade de encontros entre essas palavras. Acho que isso é uma coisa, né? E aí, falando em escuta e acolhimento, que acho que a gente percebe que talvez, né, vou entendendo que são coisas indissociáveis, né, quando você olha, né, tem um caderno da atenção básica, eu não lembro qual que é agora, que fala que 60% da demanda da atenção básica a gente consegue resolver se a gente tiver um bom acolhimento. Né, que 60% dessa demanda, 60% eu entendo que é bastante, né, gente, 60% da demanda é resolvida se você tem um profissional lá que senta com quem procura, né, com quem vai até o serviço e escuta o que a pessoa traz, não só de queixa em termos de saúde, mas de um cenário, né, consegue fazer uma leitura das narrativas que aquela pessoa traz, né, e costura isso com o singular, mas com o singular que vem da família, com o singular que vem do território, e com o singular que vem maior, né? Então, acho que isso é uma coisa que talvez valha a gente discutir aqui um pouco, nesse sentido mesmo, né? De que a singularidade, ela é costurada com as singularidades outras, né? E que eu acho que são fatores para a gente refletir um pouco, né? E por fim, né, acho que, e aí para a gente fazer a nossa conversa circular, assim, que é uma coisa que eu venho pensando bastante, né, que é da gente falar do direito, de pensar, né, direitos iguais para todos, ofertas iguais de possibilidades para todos, que a gente vai falando de igualdade, mas será que o que a gente quer mesmo é igualdade, né? Porque a igualdade não contempla, né? Igualdade não contempla a necessidade de ninguém, né? Porque se eu tenho uma necessidade específica dentro do meu território vulnerável, se eu estou falando que eu tenho direitos iguais daquele que vive numa situação muito melhor, eu não preciso dos direitos iguais ao dele, eu preciso daqueles que me contemplem, né? E aí eu vou trazendo para a gente pensar que talvez a gente tenha que pensar, né, na igualdade, mas que a gente tenha que começar a pensar nas questões de equidade, talvez, né? E fazer isso circular pelo nosso discurso fonoaudiológico. Porque se a gente vai por um caminho aí, talvez a gente consiga sustentação nas nossas práticas também, né? Não é igualdade, talvez, né? É equidade, porque eu posso ter, dentro de um território, né, famílias, mesmo que seja um território vulnerável, famílias que têm aí, né, uma organização,
e suporte, né, determinadas situações, e famílias que vivem no mesmo território, com a mesma vulnerabilidade, mas que não conseguem, né, ter um mínimo de organização e de dinâmica que vá dando caminhos aí, né, para as nossas infâncias dentro da escola, porque quantas infâncias cabem? Eu acho que muitas, né? Eu acho que todas que der para caber, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que talvez acho que eu gostaria, que é uma coisa que eu venho pensando muito, assim, mas que eu gostaria de fazer circular, assim, ouvir um pouco, assim, dessa coisa da igualdade, da equidade, porque isso é uma coisa que vem reverberando muito aqui na minha cabeça, assim, queria fazer circular, assim, um pouco isso. Acho que era isso, gente. Muito bom, Fabi. E aí, eu já estou aqui com outras coisas que eu vivei essa semana. Eu vou falando, mas quem levantar a mão eu paro de falar. Vamos lá, gente. Dessas escutas que a gente tem que ter, esses olhares que atravessam, que tem que olhar para além a palavra tem que circular, mas a gente tem que olhar para todo, né? É a comunidade escolar e é o sujeito inteiro, o corpo inteiro dizendo, né? Então, essas infâncias, essas crianças que têm tantas histórias diferentes e que cabem todas dentro da escola, né? Como a Fábio estava falando agora. E não é da educação a história que eu ouvi essa semana e que me deixou bem tocada, mas é de uma psico que trabalha na saúde mental, que contou uma história, tá publicada, ela publicou, depois eu posso pôr aí o link, e ela falando que ela estava começando o trabalho dela e estava atendendo, acho que numa UPA, se não me engano, acolhendo, e chegou duas enfermeiras numa ambulância, duas enfermeiras descendo, trazendo uma mulher pelas mãos, e completamente, assim, sem conseguir ficar em pé, e ela dizendo que as duas enfermeiras entraram numa sala, começaram a falar sobre a mulher, que tinha tentado se suicidar, que ela era uma atentada à própria vida, que já tinham dado não sei quantas medicações, que ela não parava em pé, que ela tinha largado os 3 filhos pequenos, e que então ela estava abandonando, que o negócio dela era ser internada, que ali não era lugar para ela, que não adiantava nada, que ela não podia ficar naquele lugar. E a psico teve a sensibilidade de olhar para aquela mulher. E no olhar para aquela mulher percebeu a súplica por ser ouvida, por ser escutada. E pediu para as duas enfermeiras se retirarem da sala. E quando ela pediu, ela falou, agora você pode me dizer. E a mulher estava ali quase desmaiando, e a primeira coisa, ela falou, eu estou com fome. Por quê? Quando foi que você comeu pela última vez? Faz 4 dias. Eu não tenho o que comer. Meu marido me abandonou, eu tenho um bebê de 4 meses, eu tenho uma filha de 4 anos e uma filha de 5, sei lá, pequenininhas. E onde elas estão? Elas, ainda bem que tem escola, porque lá elas podem comer, porque lá elas têm um lugar para estar. Então, e eu deixei o meu bebê com a minha vizinha, porque eu não estava em condições de fazer nada pela minha bebê agora. Então, ela estava ali. Ela estava com fome. E aí, além de conversar, deu de comer, fez uma arrecadação, enfim, eles fizeram, deram comida, cesta básica, foram lá, acolheram, cuidaram um pouco dessa família, uma mãe super amorosa com as suas filhas, não tinha nada de que estava rejeitando, inclusive prezando pela vida e cuidando dessas crianças na medida que ela ficou sem comer para as crianças comerem. E um pouco tempo depois, 2 semanas depois, chega a mulher com as 3 crianças para agradecer à psicóloga. Uma outra história, né? Ela estava ali. Eu sei que isso parece fora um pouco não é da educação, a gente está falando da escola, mas está falando do quanto a gente pode olhar, de quanto cabe nos espaços onde a gente está, singularidades diferentes. As histórias das crianças também são essas. Quantas crianças podem não estar aprendendo,
estarem bravas, de estarem agressivas, né? Fabi tem história sobre isso, quem estava lá, foi em Ribeirão que você contou? Não, em Diadema mesmo que você contou a história. Foi em Diadema. É isso também, né? O que significa a gente escutar essas... Qual que é o nosso papel, então, na particularidade do saber que a gente tem como... e que a gente está aqui, que a gente pode, né, privilegiadamente ter a respeito do que seja a comunicação, do que seja a linguagem, do que sejam os processos de aprendizagem, tanto a gente está também aberto a este compartilhar dos nossos saberes, escutar os outros, aprender, né, e poder olhar essas singularidades que estão nos corpos também, né, assim. Então, eu falo, eu vou falando, vocês estão abrindo a mão. As diferenças, vai lá, Lu. É que você está falando uma coisa que é super importante e que eu acho que a gente tem também nessa linha de fazer circular, acho que fazer circular é a ideia de que a gente tem que resistir ao olhar já viciado e carregado de preconceitos e estigmas que a gente tem, e representações sociais. O Jason falou disso, né, na semana passada, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar no nosso olhar, né? Então, quando, vamos pegar o exemplo que você deu, quando chega uma mulher que está ali meio alterada, que não está com os filhos, a primeira coisa que vem é: que louca, essa mulher está, né, fora de si, está abandonando os filhos, não tem mais jeito. E a mulher estava com fome. A única coisa que ela tinha era fome. E o que estava fazendo, né, a gente olhar para ela era a representação social que a gente tem do gênero. A gente estava ali carregada com uma questão do gênero. E isso acontece dentro da escola, com os alunos também. E aí eu vou trazer uma história não tão pesada quanto essa da Elo, mas que traz aí questões de gênero que a gente tem que resistir a manter o olhar assim. Durante essa pandemia, uma menina muda de escola. Os pais mudam a menina de escola. Uma escola para outra escola. Sai de uma escola dentro de uma visão mais sociocultural, né, e vai para uma escola conteudista. Então já tem uma postura aí diferente. Não deu um mês de aula online, a família já foi chamada para falar que a menina tinha algum problema. Que a menina precisava fazer uma série de exames e tal. De certo modo, isso cola em pais que estão preocupados, óbvio, né? Eu sou chamada, porque meu filho está ali com problema. Num primeiro momento, pega essa ideia e vai fazer. E essa ideia cola com algumas coisas que você pensou do seu filho pregressamente. Eu vivi isso com a minha filha quando ela tinha 1 ano de idade. O médico suspeitou que ela tinha um problema de coração. Imediatamente eu refiz toda a vida dela. Eu já achei que, então, porque ela não chorou tanto, é porque o coração já não estava bombeando, porque ela é branquinha, não é porque ela é parecida com a família do pai, é porque ela está sem sangue mesmo circulando. A gente refaz, né, em cima desse olhar. Então, quando a escola falou isso, já faz um rasto atrás e já vai conseguindo ligar, então vai ver que foi por isso, foi por isso, foi por isso. E aí ela foi me contando e falou que fez os exames, e o exame deu uma coisa, né, exame de processamento auditivo central, deu ali um problema, e aí, Aí eu falei, como é que tá a aprendizagem dela? Como é que tá? Mostra para mim as coisas dela. Gente, não tinha nada além de uns errinhos ortográficos, assim, bobos. O que era, né? Vou diminuir aí a história toda. Tinha ali uma questão de gênero colocada, porque a menina era uma menina
contestadora, uma menina que não ficava parada assistindo aula no online, uma escola nova, amigos novos, tudo, professora nova. Essa menina saía da cadeira, ia, né? Mas, então, o que pegou foi essa coisa de ser uma menina que estava ali agitada, uma menina sem ter os parâmetros femininos de ser aluna em sala de aula. Não tinha nada de aprendizagem que justificasse todo esse encaminhamento. Aí, quando a gente pergunta, e um menino com essa escrita, ele também é encaminhado? Não, gente. Um menino com este nível de aprendizagem da menina não é encaminhado. Ele é até muito bem falado na escola. Olha como este menino escreve, olha como este menino é legal. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar, né? A gente precisa estar sempre pensando nas questões de gênero, né? Como é que a gente atinge aí a singularidade, né? Que a gente está discutindo tanto. Na hora que a gente leva isso também a cabo. Há questões de gênero aí colocada, há questões de raça, há questões de grupo social, porque isso que ele está tendo, está se refletindo na aprendizagem mesmo? Às vezes não está. No caso dessa menina, a gente não nada. Ela tinha 4, dava para contar na mão os erros ortográficos que ela tinha no texto. Mas ela estava ali e a história, a narrativa de uma criança com problema estava sendo feita. E a base disso estava onde? No fato de ser uma menina que não se comporta como uma menina, educada, né? Bonitinha, sem contestar o professor. Isso não é de menina, isso é de menino. O menino que faz isso e tem a competência que ela tem, escolar, tá 1000, tá tirando 10. E ela está sendo encaminhada como algo que tenha de patologia, né? Então, acho que assim, até escrevi aqui, né? A gente tem que resistir a isso. Fazer circular, que eu concordo super com o que a Fabi falou, a gente tem que fazer circular, mas fazer circular pensando, né? O que é isso? O que eu tô... que coisa é essa? De fato faz sentido? Tem mesmo um problema aqui? Qual é o problema que tem? Às vezes os problemas, eles estão mais voltados aos nossos preconceitos e aquilo que a gente tem de estigma e representação social, do que, na verdade, um problema mesmo. Depois que eu conversei com essa mãe, e que ela foi... Sabe o que aconteceu com o problema? Fez puff. Puff, acabou, não tem, né? Tem outros aí, de outra ordem, que é fazer a escola entender que, será que tem problema mesmo? Qual é o problema que ela tem? É uma criança, assim, que vai dar trabalho. Dar trabalho não significa ser patológico, essa é outra coisa, né? Que a gente tem que bater na tecla, é a música lá do Palavra Cantada. Criança dá trabalho, e é bom que dê. Criança que não dá trabalho é essa que a gente tem que arregalar olhos em cima. Olha lá, é a coisa da diferença, é transtorno? Essa é a sua resposta, né? Oi? Essa criança é diferença e transtorno. Isso, é isso. A diferença dela não é um transtorno. Não é um transtorno, exato. Fala lá, Suzana. Na consonância com o que a Lucinha estava falando, algumas coisas, assim. Meu marido é neto de japoneses. Eu estudei com meu marido na escola. E eu conheci no ensino fundamental, a gente ficou muitos anos sem se ver. E o que se esperava de um oriental? Que fosse um arraso nas exatas. E o meu marido detesta, meu marido é jornalista, ele lida com palavra, ele lida com texto, ele é maravilhoso no que ele faz, e ele foge do estereótipo. Nosso filho, né, nessa mistura, veio de uma escola antroposófica, e era muito engraçado, porque a gente esperaria que numa escola antroposófica você tivesse um outro olhar, e eu fui chamada no
terceiro ano dele, ele falava muito. Aí eu pensei, meio que natural, pai jornalista, mãe fonoaudióloga, não vai sair muito do sujeito tagarela. E a gente começou a trabalhar com ele, a questão, foi muito complicado como lidar com isso. Porque o que eu queria deixar claro para ele? A escola é um lugar de fala, sim, e tem que falar na escola, mas tem momentos. Então, a gente foi mostrando para ele essa questão dos momentos, mas é inconcebível você não poder falar na escola. Escola é um lugar que você tem que falar. Aliás, é um lugar onde a gente constrói conhecimento através da comunicação. Como é que... E eu fiquei meio indignada quando a professora me chamou para falar. Eu escutei tudo que ela tinha para falar, e aí levantei a minha mãozinha, que nem essa daqui, e falei, eu não concordo. Desculpa, eu vou trabalhar com ele a questão da importância do silêncio, mas ele tem que falar aqui, né? Ele trocou de escola no meio da pandemia também, ele está numa escola agora com um viés mais tradicional, e aí ele saiu dessa escola acreditando que ele é um bom aluno na matemática. Ele é um bom aluno na matemática, e hoje ele veio me trazer essa informação, mãe, as pessoas vêm me perguntar sobre matemática, eu já estou com aquele olhar, eu imagino que as pessoas estão fazendo dele exatamente esse estereótipo do oriental, que é o máximo nas exatas, né? E ele tem me perguntado sobre estereótipos. Isso está muito interessante, porque está trazendo uma coisa muito rica. Aí ele fez um comentário sobre uma menina que ele está... Só vê qualidades nessa menina. Ai, mãe, ela gosta de card games que nem eu, não é o mesmo que eu, ela gosta de Yu-Gi-Oh!, eu gosto de Pokémon. Ah, mãe, ela tocou o ukulele na aula, mãe, ela toca bem, toca bem. Ele toca violão, ele veio de uma escola antroposófica, ele tocava violino na escola, ele tocava flauta na escola. Ele se sentiu à vontade de dizer, não, eu aprendi a tocar violino, mas é muito difícil, eu não sei tocar bem, mas eu toco violão. Aí ele saiu com essa, mãe, para essa menina ser perfeita, ela precisava gostar de futebol. Foi a tirada dele, assim, que foi bastante interessante. Mas ele olha para essa menina como uma menina que ela tem muitas coisas, e aí ele foi me perguntar, mãe, o que é esse estereótipo de gênero? Você acha que eu estou nesse estereótipo de gênero? O que você espera de um menino? Eu falei assim, olha, filho, depende, o que você acha que é um estereótipo? Aí eu vi, assim, vou só te falar uma coisa, você não cabe em estereótipo nenhum, que você é tão você, que você não cabe em nenhum desses estereótipos, você é muito, muito você, né? E me lembrou essa fala da Lucinha, uma coisa que a Célia, que foi tua aluna, né, Lucinha, lá na PUC, trabalha comigo, ela falou uma coisa numa formação nossa, e eu acho que cabe muito nesse momento. Nós, fonoaudiólogos, nós lidamos o tempo todo com imprevisto. O tempo todo. Não tem uma criança igual a outra que acompanha. A gente sabe isso, no sentido de que as pessoas nos procuram, e assim, ninguém nos procura porque está tudo bem, não, eu estou bem, eu vou na fonoaudióloga, não. Nos procura porque alguma coisa não está nada bem. A instituição nos procura porque as coisas não estão bem, as pessoas nos procuram porque as coisas não estão bem. Então, a gente está acostumado com o imprevisto, a gente está acostumado a olhar para uma situação que não deu errado, você fala, opa, deixa eu seguir por aqui, meu Deus do céu, que coisa mais linda, gente, temos participação, coisa linda. Desculpa, gente. Imagina, enriquece falando de infância, tem que ter infância. Olá! É tão acostumado com as telas que ele já sobe no colo. Que beleza! Que lindo, que graça. Vinho. E aí, o que acho que acaba acontecendo é isso. Eu acho que a escola é que não está acostumada com o imprevisto. E acho que a gente precisa ficar esperto nesse sentido de... Olha, e foi uma fala que a gente teve já com os professores lá em Diadema. O imprevisto é bom. O que sai do controle é bom, pode ser legal, a gente pode aproveitar isso. Eu entrei em contato com um autor italiano, um pedagogo italiano já falecido, chama Gianni Rodari, vocês ouviram falar dele? Gente, eu fiquei assim, ó,
apaixonada, exatamente por conta disso, né? Essa coisa dele falar da fantasia, de vamos trabalhar essa questão da fantasia, de como a gente acaba matando a fantasia nas crianças. A gente não pode fazer isso, né? Nós somos agentes que temos que transmitir essa mensagem. E aí vai no que a Fabi estava falando. A gente tem que fazer isso girar, né? A gente tem que fazer essas ideias girarem e trazer para dentro da escola esse discurso do imprevisto, do olhar para o inusitado, da escuta, fazer tudo isso girar, né? Foi o que a Mirielle trouxe para a gente também, a Alicia trouxe para a gente também. Né? Então, a gente ter esse olhar um pouquinho diferente. Eu achei que foi muito interessante, assim, queria colocar isso, eu sei que é uma coisa mais pessoal, mas acho que cabe muito nessa construção que a gente acaba tendo dentro da escola, das pessoas elas terem que responder a determinados padrões, né, ou raciais, ou de gênero, ou de classe social, né, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona, a gente tem que quebrar isso realmente. E seguindo nessa coisa das expectativas, aí a gente vai para além dos estereótipos, para as questões dos tempos de aprendizagem, que também cabem nessas expectativas que acabam ficando engessadas, e que isso é uma coisa que também a gente tem que se olhar, tem que se ver, né? A gente tem que olhar para isso, inclusive, do nosso campo, trabalhando aí, como você disse, estamos sempre sendo procurados por algo que não vai bem, né? E justamente questionados, justamente com esse tipo de questionamento, quando vem da escola, ele já deveria estar fazendo isso e não está, né? Se for antes, ele devia falar assim e não fala desse jeito ainda, e muito querendo enquadrar as crianças, os tempos dessas crianças, em algo que não tem como a gente enquadrar. Bom, se pensarmos nesses 2 últimos anos, então menos ainda. A gente precisa rever muito isso. E aí, acho que o nosso papel como profissionais que trabalhamos estudamos com isso, né? Isso, e temos que nos apropriar ainda cada vez mais dessas questões de aprendizagem, nesses campos que a gente está e nas conversas que a gente tem. Que tempos são esses? Né? O que significa? Então, essas questões todas que vocês estão levantando, essas experiências de relatos, são fundamentais para a gente colocar em perspectiva essa questão da aprendizagem, dos tempos de aprendizagem também, né? Fala aí, Fabi. É só complementar, né, que a gente tem uma capacidade enorme de poder acolher, né, e ofertar essa escuta para aquilo que é singular, mas ao passo que a gente também tem a possibilidade de apagar o singular, né, de matar aquilo que é singular, tanto de um grupo, quanto dos professores, quanto das crianças, né, o quanto que a gente tem, né, uma responsabilidade importante quando a gente está dentro, né, a gente está falando da escola, mas aí a gente pensa em todos os cenários, mas a escola que é um espaço onde a gente está fazendo as nossas construções coletivas, né, é o primeiro espaço aí de fortalecimento da gente enquanto singular mesmo, né, que a gente descola da família, faz amigos que a minha família não conhece, meus pais não conhecem, meu primeiro lugar de pertencimento, né? E aí, se a gente entende isso, né, e atua numa perspectiva de apagamento, né, disso que é singular, eu acho que é uma responsabilidade bastante grande que a gente precisa olhar quando a gente cai, né, nessa cilada do tentar resolver, talvez, né, questões pontuais, sem problematizar o que está por trás, né, dessas queixas, ou dessas dificuldades, ou, né, desses transtornos todos, né, se a gente cai nessa cilada de tentar uma resolução sem uma reflexão do que isso representa, né, eu acho que é uma responsabilidade grande que a gente vai ter que carregar de, talvez, apagamentos de singularidades, né. Então, acho que essa é uma das coisas, e teve uma criança que a gente acompanha, que estão voltando agora para a creche, né, achei bonitinho, gente, e é uma SEI, lá do Butantã,
tem 3 anos, né? E aí estão fazendo uma readaptação de novo, né? E era uma criança que vinha super, super bem, super bem. Ela entrava, já se despedia da mãe que ia levar, e entrava e ficava com as professoras, então manteve as mesmas professoras e tal, e dessa vez ela chegou muito ressabiada, assim, de máscara, 3 anos de máscara, assim, segurando na mão da mãe, e aí vendo outras pessoas lá, e não queria entrar, não queria ficar, não queria de jeito nenhum. E aí as professoras um pouco sem entender, aí com aquela questão do tipo, putz, não pode aglomerar, os pais não podem ficar aqui tanto tempo, tem que fazer circular e tal. Aí a professora virou para a mãe e falou, não, pode deixar a criança aqui comigo que eu vou, que vai dar tudo certo. E aí a mãe vai embora super angustiada, deixa a criança lá, e a criança chora, bate no portão e chama a mãe, a máscara, né, aquela coisa arada, tudo, não sei o quê. E aí, passado um tempo, me aproximei um pouco dela, né, sentei lá do lado dela, ela chorando no portão e tal, sentei um tempo, ela chorou, aí ela parou, olhou para mim e fez assim, eu acho que as mães deviam ficar na escola o tempo que os filhos precisassem. Eu acho que pode ser uma boa ideia para a gente pensar. E aí ele falou assim, porque tem um bichinho circulando aqui no ar, que a gente não pode se misturar com muitas pessoas. Aqui na escola tem muitas pessoas, né? Tem muitas crianças sem máscara, e a minha mãe não está aqui. Aí eu fiz, não, você tem toda a razão. Ele falou, eu acho que a minha mãe tinha que ficar aqui o tempo que eu precisasse, e eu não quero mais vir nessa escola, porque eu queria que a minha mãe tivesse ficado. E aí, 3 anos só aí, né? Daí a gente sentou com a professora, né, depois com a criança, e aí a professora conseguiu dizer, puxa, Maju, aí falou assim, puxa, Maju, eu acho que eu entendi tudo errado, porque eu achei que estava tudo certo, e eu percebi que você ficou zangada e ficou chateada, acho que amanhã a gente pode fazer diferente quando a sua mãe vier, né? E aí, nos dias seguintes, ela ficou mais uns 2, 3 dias, a mãe ficou um tempo mais lá, e aí, hoje foi um dia que ela não precisou ficar, mãe, porque ela falou, mãe, hoje eu consigo ficar aqui sozinha, com essas outras pessoas, mesmo que, né, e ela deu conta. E é isso, né, é fazer essa leitura mesmo, né, essa leitura do cenário, essa leitura do momento, né, essa leitura daquela necessidade singular daquele momento, né, enfim, achei que cabia aqui compartilhar. É muito legal a gente ver o quanto conversar com as crianças sobre o que está acontecendo. Oiê! Tudo bom? É fundamental, né? A criançada, ela está pensando sobre o tema, ela está com ideias na cabeça, ela está com medos, ela está com suposições e que precisam ser acolhidas e entendidas. Eu peço para as crianças com quem eu tenho contato, com os pacientes, eu converso sobre pandemia e peço, outro dia, uma semana eu pedi com quem eu trabalho, fazer memes com esse tema da volta às aulas. Como é que eles colocariam o que eles estão pensando, né? A gente conversou um pouco e aí eles fizeram. E aí eles estão muito bons de fazer meme, né? Essa coisa de colocar o desenho junto com uma escrita e escolher a palavra ou a frase certa, eles estão muito bons nisso. Todos criticaram a volta às aulas e aglomeração, numa linha assim meio sarcástica até. Teve um que faz um amigo e desenhou de um jeito muito legal, um amigo chegando, tá tudo bem com a máscara aqui embaixo, fora do nariz, e o outro todo preocupado com a máscara colocada com álcool gel no bolso, com uma máscara reserva no bolso, enquanto o outro falava, e aí, tudo bem, você tá bem? Eu tô ótimo, não tô com vírus, não tô com nada, o outro pensando já, tinha um balãozinho e ele pensando no SAMU chegando, porque alguém... E aí, a frase,
volta às aulas com segurança. É uma baita de uma crítica de mostrar que não tem segurança nenhuma e que estão botando as crianças dentro. E as próprias crianças estão fazendo isso, né? Estão com essa condição. E estão indo para a escola. E não estão sendo escutadas. Então, é muito, muito legal. E aí, assim, não precisa ser velho para entender isso. Uma criança de 3 anos está falando isso que falou para você, né? Maravilhoso. Muito... Fale lá, Verinha. Sensacional esses exemplos que estão vindo aqui para a gente pensar. Vai lá, Verinha. Depois eu... Não, tudo bem. A Lu falou, desculpa, não. Você estava complementando aí a situação. Eu fiquei aqui pensando, né, em função de tudo que a gente está conversando aqui, as reflexões que foram trazidas por vários de vocês, enfim, da singularidade, da escuta, do acolhimento. Bom, circulação das palavras, equidade, quanta coisa, né? E uma pergunta também que foi feita lá na enquete, que assim, o quanto não combina, né, neste cenário todo que nós estamos falando, uma avaliação padrão, um protocolo, né, ou seja, uma avaliação dentro da caixinha, né? E eu acho até interessante que outro dia, na comissão de divulgação, né, toda essa arte, essa publicação produzida, passa por todas as pessoas da comissão. E uma das conselheiras falou, eu acho essa pergunta um pouco difícil, porque assim, eu responderia que eu faço uma avaliação com protocolos, só que eu vou adaptar eu vou conhecer a pessoa e vou adaptar esse protocolo. Então ela tem, né? Então você também tem esta outra possibilidade, né, de vez em quando. E por que também, por outro lado, não entender uma avaliação, entender uma avaliação sem protocolos, que ela não tem um sentido, que ela não tem uma metodologia, que ela não tem um cuidado com determinados princípios, né, que eu estou ali preocupado em analisar, né? Então, fiquei pensando um pouco também nessa relação que a gente tem, que podia ser feita, talvez, aí, em relação a tudo isso que a gente vem discutindo, e os protocolos, a avaliação, o quanto essa avaliação, em muitos momentos, também não traz esta singularidade, não faz um acolhimento, enfim, né? Então, acho que realmente é muita coisa que a gente tem que pensar quando a gente está na fonoaudiologia na educação, né? E não só, né? Eu acho que assim, no nosso fazer clínico, né? Quando quem também tem essa atividade clínica, eu acho que várias dessas questões, né? A maioria delas, né? A gente também tem que levar em consideração. Mas acho que na escola é um lugar propício para a gente poder ampliar essa discussão toda, né? Então foi isso que eu quis fazer, quis trazer um pouco aqui para a gente pensar. Muito bom, Verinha. Eu tinha anotado também para lembrar disso, e eu quero colocar aqui, vejam o que vocês acham. A gente está num tempo, dentro do tempo que a gente tinha a princípio programado para essa conversa, e eu acho que a gente nem conversou aí tudo, tem muita coisa para pensar, e é interessante que a gente não se deixe só na conversa. Acho que isso é uma reflexão para todos nós, mas e seria bacana a gente pensar sempre num produto. O que a gente pode fazer, né, com isso que a gente está conversando aqui, com essas reflexões que a gente está fazendo? Como que a gente faz circular as nossas palavras e as nossas conversas aqui? E hoje, por exemplo, a gente no conselho, que não é só porque estamos no conselho, acho que isso é um papel de todos nós, participar dos órgãos de representação social aí, né? Então, enfim, e a gente participa de fóruns municipais de educação, de fórum estadual de educação, e tem circulado bastante também essa
perguntas e conversas, enfim, que também nos dizem respeito e que tem a ver com essas questões que a gente está aqui falando. Não particularmente do nosso protocolo padronizado, que foi a pergunta que a gente fez especificamente, no nosso caso, como fonoaudiólogos, porque a gente fez essa pergunta na sequência se estamos recebendo mais encaminhamentos, o que essa pandemia, por exemplo, tem provocado, e a gente nem falou tanto sobre isso, né, hoje, mas a gente seguiu essa pergunta, assim, então, recebemos mais encaminhamentos, e quando a gente recebe esses encaminhamentos, essas solicitações da escola, a gente utiliza algo que seja padronizado. Se a gente vai refletindo sobre esses tempos de aprender, que diferença não é transtorno, que a gente precisa ter escuta e olhar as subjetividades. Isso tudo parece bastante complexo e deveríamos, talvez, fazer aqui algum tipo de documento ou de... eu não sei, aí eu estou jogando aqui uma ideia, o que a gente pode fazer, porque nesses outros espaços, como eu vinha dizendo, de representação social, as questões e as discussões têm sido sobre também as avaliações externas, não só as avaliações internas nas escolas, mas as avaliações externas que têm sido ainda mantidas, né, a gente não vai entrar tanto nessa discussão, mas que acabam apagando completamente isso tudo que a gente vem dizendo, uma vez que desconsidera esses contextos de aprendizagem, esses tempos de aprendizagem. Estão desconsiderando completamente isso na medida que propõem a manutenção dessas avaliações externas. Sejam elas em qualquer um dos... Eu estou falando genericamente todas, né? E que eu acho que a gente pode talvez fazer alguma coisa nesse sentido, não sei, estou colocando aqui como uma ideia, não sei exatamente o que, não sei se vocês têm alguma ideia, se a gente consegue só fechar algo, pensar em algo para a gente ir fechando aqui a nossa conversa, nossa reunião aberta, porque é isso, muitas vezes a gente tem sido demandado sobre isso também. Fala, Verinha. Então, eu fiquei pensando... se alguém levantou a mão também. Não, você primeiro, a Lucinha depois. Estava aqui pensando, talvez uma recomendação que a gente possa fazer, pensando um pouco nessas questões que foram levantadas aqui, enfim, algo por aí, não sei se seria uma recomendação, mas me veio um pouco essa ideia, né, de algo que a gente pudesse fazer como produto daqui, dessa discussão, algo nesse sentido. Não sei se é recomendação, eu não estou achando o termo, mas esse é o termo, é o produto que nós temos lá, um dos produtos que a gente tem no Conselho, que é para isso poder ser divulgado um pouco para outras pessoas, né? Então, porque eu fico pensando um pouco aqui, né? Nós estamos aqui, esse grupo que está aqui, eu acho que está muito em sintonia com essas questões que nós estamos falando, né? Então, poder, de novo, fazer circular, né? Fabi hoje falou a palavra muito... Falou a palavra exata. Exata, circular. Circular. Então, acho que é uma forma de poder circular isso, não é? Quer dizer, se trazer... E eu acho que esse texto, eu estou falando em recomendação, mas eu acho que ele tinha que ser escrito de uma forma, elaborado de uma forma que fosse assim, meio provocativa, meio... Manifesto. Pode ser melhor, talvez. Tal. O termo é melhor, o manifesto. Um manifesto para tempos de pandemia, um manifesto da fonoaudiologia na educação. Fazer circular a nossa palavra. Pode ser. É uma ideia, vamos lá. Uma ideia. Lucinha, fala lá. Quem dá mais, vamos lá. Não, eu ia falar duas coisas. Uma, primeiro, a gente não vai seguir nisso para o fórum nosso? Bem lembrado. Então, bem lembrada, sim. Eu acho que é legal você falar um pouco do fórum, e eu acho que a escrita de um manifesto, de alguma coisa, deve sair do fórum.
Acho prematuro a gente pensar em um produto agora. Talvez a gente não tenha ainda feito circular o tudo que tinha que circular. Foi ótimo, Fabi, foi maravilhoso. Então, eu acho que assim, a gente teve um esquenta na live com o Jason, né? Veio para cá, começa a fazer essa palavra circular. Eu acho que a gente precisa amadurecer mais isso. E a gente tem no fórum o produto, né, a determinação, o objetivo de sair dali um manifesto ou alguma coisa outra que seja. Acho que hoje vai ser meio prematuro a gente pensar em escrever alguma coisa. O que vocês acham? Acho que você tem razão, Lucinha. Acho que foi bem lembrada. Estava esquecendo de falar disso que é super importante, que é, na verdade, a gente está começando aí construindo exatamente esse caminho para o fórum. O que é esse fórum? Esse fórum que a gente deve fazer em junho é um fórum enfim, é uma solicitação do sistema de conselho, saiu de uma Interseduc. O que é Interseduc? É uma reunião que a gente faz no federal em geral, o federal que cedia essa reunião com representantes dos 9 regionais. Tá? Então, a gente tem a representação do Brasil, a ideia é essa. E nessa última Interseduc saiu essa ideia da realização de um fórum em que a gente possa... Aí que é um pouquinho diferente disso que a gente está fazendo aqui, que é a gente trabalhar com está me faltando a palavra, o encontro da fonoaudiologia educacional com as políticas da educação, as políticas da educação que estão na educação, e o que é que a gente pode, quanto que a gente conhece, o quanto que a gente faz, as nossas ações também pautadas nesse conhecimento da legislação. Tanto que logo vocês devem receber aí um questionário, um formulário, que deve levar uns 5 minutinhos para responder, né, Sibeli? Foi isso que a gente testou, né? Sobre essas políticas educacionais. E até escrever aqui no chat para você falar deles, para que elas possam ficar atentas, responderem e multiplicar a solicitação com os colegas, para que a gente possa ter essas respostas e subsidiar a organização do evento a partir do que a categoria nos diz. Então, eu acho isso mesmo, obrigada, assim, porque a gente vai construindo. Agora, eu vi ali, acabei de ver também as sugestões no chat, e seguindo isso que a Lucinha está fazendo, inclusive para a gente talvez ir construindo esse texto e essas ideias até o fórum, e de repente fechar no fórum, que vai ter um fórum nosso regional, para levar para um fórum nacional, então só para ir fechando essa ideia, e desse fórum nacional a gente tirar aí alguns indicativos, porque no fim, quem legisla sobre a nossa classe é o federal, né? Então a gente está tentando construir isso também coletivamente, vamos lá. A gente pode ir fazendo esse caminho. Eu vi aí uma de vocês que colocou a ideia da gente fazer um Google Doc, de repente ir conversando pelo Google Doc, fomentando, fazendo esse texto a várias mãos, circulando mesmo. Acho que aqui eu vi que vocês estão Batatais, Diadema, estão São Paulo, estou aqui em Campinas, e aí vai... Eu não sei Valéria, de onde que é. Não vi se a Valéria conseguiu se apresentar. Valéria, você não falou? Quer falar um pouquinho antes da gente ir completando? É mesmo, a Valéria não falou. Né, da onde que é, que... Acho que também eu não vi se colocou no chat, eu estou comendo bola aqui, não sei. Nayara também é de Dracena, também, né? Isso, Nayara de Dracena, isso. Então, eu acho que a gente já está tendo até, olha só, que bacana, né? Fala, Valéria. Olha lá, ela abriu. Oi, tudo bom, gente? Tudo bem? De Paulínia. Ai, Paulínia! Sou eu, Elô, Valéria Guimarães, tudo bom? Tudo bom, gente? Desculpa, é que eu precisei me ausentar e acabei deixando o celular aqui, que eu estava
com meu filho aqui fazendo um trabalho. Mas eu Olha acompanhei só. boa parte. Então tá bom. Eu peguei esse final, é interessante, né? Eu sou aqui do município de Paulínia, trabalho na Secretaria da Educação. Sou a única fonoaudióloga aqui do município na educação. E eu acho que é uma construção mesmo, todo esse processo de discussão, e acho que é interessante, como eu não peguei uma parte aí, de nós irmos pontuando as questões, né, e pelo que eu entendi, vai haver um fórum, né, Elô, de discussão a nível nacional, para ver o entendimento que nós temos das políticas, né, da educação, do Plano Nacional da Educação e etc., Isso, né. todas isso. Então, Eu logo estou à vai disposição receber também aí. para estar colaborando, compartilhando com vocês. Desculpa que Perfeito. me Obrigada, ausentei um Valéria. pouco e acabei fechando o vídeo. Fica tranquila. Que bom que você tá aí. Tudo certinho. Então, nós Eu trabalho aqui na vamos... parte de capacitação. Eu coordenei educação especial um tempo, aí, na verdade, eu estou na educação aqui, eu era da saúde, né, e fui convidada para ir para a Secretaria da Educação, justamente para coordenar a educação especial do município. Aí eu fiquei na coordenação uns 2 anos e meio, e aí eu saí, houve mudança de gestão, aqui em Paulínia alterna muito, né, os prefeitos têm todo um histórico aqui de alternância, e agora eu permaneço na educação, mas eu fui para a parte de capacitação, tá? Mas eu estou aqui disponível para a gente trocar, e foi um prazer ver vocês, foi um prazer ver a Lucinha, que foi minha professora também, né? Nossa professora, né, Elô? Sim. Foi uma alegria muito grande, viu? Então, e aí, ótimo, Valéria. Então, a gente vai, acho que podia, quem está aqui, que quiser participar então, desse documento, essa ideia que foi dada de a gente fazer alguma coisa no Google Doc, deixar, então, o e-mail, né? Eu não sei se põe no chat, porque está gravando, grava o chat também, a gente fica com o e-mail registrado para poder compartilhar, para ver quem quiser participar, então, dessa construção. A gente vai fazendo um registro, né? Uma memória e um registro, e vendo como que isso pode se constituindo, de que maneira a gente vai fomentando, né, Lu? Fala. E a gente ter claro que a gente está construindo um documento que fecha a ideia, né, que São Paulo tem, que o Crefono 2, São Paulo, que eu digo ampliado. Estado. Tem das questões de educação para levar para o federal, a gente tem um norte mais direcionado do que escrever, né? Então, é um documento do Crefono 2 que vai para o federal a respeito do que se pensa em termos de fonoaudiologia educacional. Então, a gente já tem um direcionamento maior, quem vai ser o nosso leitor, né? O que a gente vai dizer, acho que vai ficar mais fácil aí dos contextos de produção do texto, vai ficar mais fácil da gente pensar. Acho legal. Perfeito, acho ótimo. Você consegue organizar as ideias? Muito bom. Excelente. E deixa eu perguntar uma coisa ainda antes da gente. Eu acho que, Mary Ellen, você já estava num dos nossos fóruns também, não estava? Não sei se a Alicia também, acho que já vi, não sei. Sim. Ribeirão? Ribeirão Preto. Muito bom. Isso mesmo. Sim, eu também estava no dia A Alicia também, né? E a Marielle estava grávida do filhotinho, não era, não? Isso mesmo. Velhinha, super memória. É isso mesmo. Ana, muito bom, muito bom. Excelente. Eu queria só falar uma coisinha, talvez antes de terminar. Lícia, quando você falou, né, do professor que também não consegue ser protagonista, tem muito a ver com essas avaliações externas padronizadas, né? O professor, ele precisa responder a isso. Essas avaliações padronizadas é que não deixam ninguém ser protagonista, autônomo. Então, todo esse caminho, né, essa construção desse quebra-cabeça é importante da gente fazer na hora que a gente está lá conversando com eles, porque às vezes quando ele fala
que eu anotei aqui que você falou. Ah, eu não consigo ser... Ele não consegue ser protagonista nessas condições de produção que são dadas para ele. É muito difícil, porque ele tem que fazer aquela provinha que não diz absolutamente nada. Como dentro dessa condição que ele tem de produção, de fazer a provinha, como é que a gente encontra brechas, né, para poder ampliar essa possibilidade? Isso saiu esse termo brecha, né, Elô, saiu de tese do Jason, a gente estava lá e eu falei, olha, qual é a brecha que a gente tem? Foi mais ou menos o circular. O circular, exato. Ficou todo mundo falando na coisa da brecha, mas é isso, né? Nessa amarração que o professor tá, um dos nossos papéis é ver quais são os pontos que o nó não tá tão amarrado que dá para a gente fazer circular alguma coisa ali, circular a água, circular a palavra. Eu acho que é um exercício bem legal. Quando a gente começa a pensar assim, o trabalho fica muito, muito legal, né? Muito gostoso. Sim, e assim, quando a gente trabalha com a formação dos grupos, né? E a gente percebe que algum professor conseguiu achar essa brecha, né? Que a gente vai construindo esse caminho juntos, né? Então, quando ele consegue, você vê a felicidade, parece que tem mais gosto, né, para dar aquele conteúdo, ou então é a mesma coisa, mas ele encontrou a brecha, né? Então é bonito de ver, né? É bem legal. É verdade, muito Silmara, bom. quer falar? Você viu que eu fiquei quietinha aqui, só prestando atenção aí, né? Só já tinha se embebedado, por isso ficou... Não, veja bem, isso é fato, mas é a escuta que eu acho que é importante. Acho que a gente vem trabalhando muito nessa demanda, e quem me conhece bem, trabalho na Santa Casa, e a minha área de expertise é mais a questão da audição, mas no consultório o que apareceu na pandemia não foi só a questão da audição, quer dizer, vinham para fazer avaliação auditiva, achando que a criança não escutava, mas não é já esse o caminho. Mas o que a gente vem discutindo bastante, né, tanto na educação dos professores da Santa Casa, é um trabalho muito de mentoria, e o portfólio eu acho que é uma coisa que vai ficar como uma marca diferencial. Então, talvez, para mim, realmente, assim, eu fico muito preocupada com essas crianças, com essa diferença que a gente estava falando aqui, da diferença e do transtorno, mas como os profissionais realmente não estão preparados, né, para isso, e eu acho que tem um botãozinho aí, né, antes da pandemia era o estressado querendo cool down, e agora é o apertar o botão de diferente. Eles estão absolutamente querendo renovar. E aí tem uma diferença entre inovação e melhoria. O que as escolas precisam é de melhoria, não é de uma inovação, porque a inovação nós já estamos no meio dessa pandemia. Então, essa melhoria, no meu ponto de vista, hoje é muito mais uma mentoria, como a gente acabou de escutar aqui o exemplo, quando vira, né, a chave, é muito mais a gente entender esses profissionais e ajudá-los, e aí talvez não seja só a gente, né, numa perspectiva ainda maior, é o trabalho, talvez esse portfólio tenha a ver, não só o portfólio do aluno, mas o portfólio do professor dentro de uma escola com uma mentoria. E aí entendendo que a mentoria não é uma ajuda psicológica, não, é uma mentoria de melhora desse profissional na educação. Então, é mesmo só a viagem. Legal. Muito bom. Olha, se você vê, a gente vai seguindo, são 9h30, eu não sei como vocês estão, talvez a gente possa ir guardando ir somando e continuando a nossa conversa ali no Google Docs, então que a gente pode criar, então, a gente continua sempre aberto, o nosso canal está sempre aberto, se for possível a gente fazer uma nova reunião aberta, a gente vai chamar vocês, com certeza, enfim. E eu acho que, para mim, foi muito produtivo. Acho que temos coisas para já dar encaminhamento aí nessas reflexões e seguir nessa comemoração. Eu não sei se é uma comemoração, mas é de pensando sobre a educação, né, de uma maneira geral. E hoje marcando esse Dia Nacional, Mundial da Educação.
E tá todo mundo convocado, não é nem convidado, é convocado para o fórum, tá, gente? Sim, isso sim. Quem está aqui não pode fugir, já faz parte. A gente vai buscar em casa. Respondam e façam responder. Os questionários que a gente vai mandar aí, né? Enfim, vamos ver. Mas é isso, contamos com vocês sempre. Muitíssimo obrigada, então. Obrigada, mais uma vez. E boa noite, bom descanso. Bom descanso. Tchau, obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Super obrigada. Ela já saiu, que eu ia fazer assim para ela. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nayara. Obrigada. Nayara, obrigada. Tchau, tchau.